Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Vamos abrir aí rapidinho em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu vou ler o versículo 31 em diante. Amém? Eu não sei quem estava aqui de manhã, mas quem estava certamente foi abençoado com a palavra. Eu queria muito conseguir pregar uma palavra cantada aqui para vocês também, mas não me será possível. Foi uma benção, né? Quem estava aqui pela manhã pôde receber da parte do Senhor. Algumas coisas ele estava falando que eu tinha pensado em pregar e eu já estava assim, Ezequias, não gasta tudo. Mas foi uma benção. Diz assim, Romanos 8, 31. Diz assim, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todo nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu amo esse finalzinho quando termina com nosso Senhor. É para a gente se apropriar bem da palavra que foi lida, né? Aquilo que foi falado é sobre o nosso Senhor. A partir do versículo 31, você vai ver aqui o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta, né? Ele já começa assim dizendo, o que diremos nós? Então, o que diremos então à vista dessas coisas? O capítulo 8 de Romanos é um livro, um capítulo com infinitas promessas, um pouquinho antes, e aqui ele vai falar sobre algumas lutas, perseguições, aquilo que o povo de Deus passa. E aí aqui agora ele está tentando fazer com que você se mantenha. É um capítulo um pouquinho longo, né? Você está lendo, a gente já está no 30 e pouco. E ele está tentando fazer com que você se mantenha em ligação com o que ele está falando. Ele quer que você preste atenção, ele quer que você converse com o que está acontecendo. Então, ele está escrevendo a carta e, ao mesmo tempo, ele quer que você medite, responda e fale para ele sobre o que ele está falando com você. É assim que você deve ler a palavra de Deus, né? Sempre se perguntando o que é que ela está falando conosco. E aí ele começa a falar, e quando ele pergunta assim, ele começa a falar sobre nada pode nos separar do amor de Deus, ele vai te perguntar, né? Então, o que diremos então à vista dessas coisas? O apóstolo Paulo está querendo que a gente se lembre de todo o resumo que ele acabou de falar, que ele falou até o 31. E ele quer que você pense, o que é que você tem para falar à vista dessas coisas? O que diremos nós, né? Porque ele não está agora aqui pensando sozinho. Ele está falando, não é sobre o que eu penso, é sobre o que vocês pensam. O que diremos nós à vista dessas coisas? O que vocês pensam sobre isso? Tudo que foi falado aqui, tudo que eu estou dizendo é para que vocês apliquem a vocês mesmos. Vocês devem aplicar a vocês mesmos. Por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu sei que é o tipo de pressão que todo crente vai estar exposto. Não é sobre só o que eu estou falando. É sobre aquilo que vocês também estão expostos. O que é que vocês vão dizer à vista de todas essas coisas que vocês passam? Que tipo de resposta vocês têm? O que é que vocês pensam?
Todo mundo que está aqui está disposto a todo tipo de dificuldade. Paulo está dizendo isso, ele sabe disso. A dificuldade, ele é o destino comum de todo cristão. Paulo sabia disso, quando lá em Atos ele vai falar assim, olha, porque nos importa por meio de muitas tribulações entrar no reino de Deus. É por meio de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. Ele não está falando somente sobre as dele, como ele está olhando para nós e olhando para as nossas dificuldades, querendo que a gente medite e pense naquilo que vocês passam. Certamente aqui tem uma série de cristãos que estão preocupados. Aqui tem uma série de cristãos que têm enfrentado diversas lutas e tribulações, assim como ele. Aqui tem uma série de cristãos que, assim como nós, pode estar preocupado por diversas situações. São pais preocupados com filhos que têm desapontado ultimamente. São pessoas que, como nós, como o irmão acabou de falar, por conta da nossa fé e a nossa exposição de fé, dentro do nosso trabalho, a gente pode estar perdendo, muitas das vezes, amizade, emprego, cargo, posição. Paulo sabia disso. É perseguição que vocês estão enfrentando? Olha, vocês vão passar por muitas tribulações. É por medo que vocês estão enfrentando? É preocupação que vocês estão enfrentando? É tudo isso que vocês estão enfrentando? Quer dizer, o que vocês têm a dizer sobre isso? O que é que vocês falam no meio disso? Certamente não só isso, existem pessoas que estão sofrendo certamente com muita limitação na sua saúde. São pessoas que talvez estejam sofrendo com limitação no dinheiro, com escassez. O apóstolo Paulo vai detalhar tudo isso mais para frente. É perseguição, é fome, é nudez, é a escassez, é a saúde. São os desapontamentos da vida. Tem cristãos que estão sentindo a dor e o peso pela morte de alguém, por alguém que você acha que foi antes do tempo, que deveria ter ficado um pouquinho mais. Muitas das vezes tem alguns cristãos que a gente olha para Deus e a gente se pergunta, por que é que tem que ser tão difícil? Você já viu você se lamentando com Deus? Por que a vida tem que ser tão dura? Vai ter diversos cristãos assim. Por que é que parece que as coisas parecem ser tão duras? Como é que a gente olha para Deus e quase que tenta ensinar Ele para dizer, olha, eu acho que deveria ser menos do que isso. A vida deveria ser menos dura conosco. Eu acho que todo mundo tem vontade de dizer isso para Deus. Deus, a vida deveria ser um pouquinho menos dura. Quando o apóstolo Paulo está querendo aqui que a gente diga alguma coisa, o que vocês vão dizer diante dessas coisas? Ele está querendo que você pense no que você sabe sobre Deus no Evangelho. Diante de todas essas coisas, o que é que você sabe sobre Deus? O que é que você tem para falar sobre Ele? Nessa conversa com o apóstolo Paulo, porque ele está querendo dizer e falar e conversar sobre Deus, o que é que você tem para dizer também sobre o Deus que você encontra nos Evangelhos? O que você tem para falar sobre Deus? Os jovens e os adolescentes costumam estar sempre mais tempo comigo, né? De vez, quase toda oportunidade de domingo a gente está junto. Quase vezes sempre, a gente está quase sempre junto aos domingos. E eles sabem o quanto eu pergunto isso para eles. Aula sim e aula não, o que eu pergunto para vocês? Quem é Jesus? O que Deus é para vocês? O que vocês sabem sobre Deus? O que vocês têm para me falar sobre Ele?
Porque quando nós estamos aqui, quando a gente quer falar sobre Deus, sobre quem é Deus, e Ele está botando aqui diante dos nossos problemas, diante da sua vida, diante do que vocês têm a dizer. Deus e Jesus não pode ser algo que a gente ouve falar de longe. Ele não pode ser alguém que você conhece sem conhecer. Você já se imaginou viver perto de alguém e não conhecer esse alguém? Essa é a sensação que eu tenho com muitos crentes e cristãos que não se apropriam da Bíblia. É viver perto e não conhecer. Quando a gente tem o que falar sobre Deus, quando a gente tem o que pensar sobre Ele, a gente precisa ter uma formação muito própria em nós. O que de coração você consegue falar sobre Deus? Sobre quem é Ele? No que é que a visão dEle desconstrói todas essas coisas? Porque eu vou dizer, quando a gente está passando essas lutas aqui, essas provações, na maioria das vezes o nosso emocional ele vai tomar conta. Como eu disse, a gente tem vontade de dizer para Deus, Deus, eu acho que não está bem assim, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que não deveria ser por aqui, eu acho que está sendo um pouquinho duro demais aqui. A gente tem muitas coisas para dizer sobre isso. Então o nosso emocional, ele sempre grita, ele sempre vai dizer coisas. Só que esse dizer que Paulo está pedindo aqui não é sobre o que você sente emocionalmente. É sobre o que você sabe sobre Deus. O que é que você sabe do Evangelho que é capaz de tomar conta e fazer com que o seu emocional suma? O que é que eu sei sobre Deus que quando eu falo sobre essas coisas, quando eu falo, estou com medo, quando eu falo, olha, isso aqui está duro demais, olha, isso aqui não deveria ser assim. Quando eu falo sobre coisas que eu acho, isso aqui não vai dar certo, essa porta não vai se abrir. O que é que eu sei sobre o Evangelho que é maior que essas palavras? O que é que eu sei sobre Deus? Que Evangelho é esse que é maior do que o que eu sinto? O que é que eu sinto sobre Deus? O que é que eu sei sobre Deus que é maior do que essas coisas? O que você sabe sobre o Evangelho? O que você sabe sobre o seu Deus? Paulo agora ele vai tentar fazer algumas perguntas para que a gente consiga entender quem é o nosso Deus. Ele começa assim. Quando você começar a dizer alguma coisa, ele fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de todas essas coisas, tudo que você está passando, tudo que você emocionalmente pode tentar sufocar essa sua fé, o apóstolo Paulo está querendo jogar os seus olhos somente para Deus, para que você olhe para Ele e agora você fale sobre Ele. Vem cá, o que você pensa sobre Deus? E quando você souber disso, se Deus é por nós, quem será contra nós? O pensamento aqui é que de nenhuma oposição poderá nos esmagar. Quando o apóstolo Paulo está pensando em todos os sofrimentos possíveis que se possa passar, e ele quer que a gente olhe para Deus, ele está olhando e falando assim, quando você olhar para Deus, você vai entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? E diante disso, qual é a oposição que pode nos esmagar? Se Deus é por nós, o que é que pode ser contra nós? Agora, o que eu acho maravilhoso aqui são duas coisas nessa linguagem que Paulo fala. Quando ele fala se Deus é por nós, é a linguagem que ele usa para dizer assim, olha, não tem como oposição nenhuma se levantar contra nós e nos esmagar. Primeiro porque nós já estamos dizendo aqui quem é o nosso protetor. É isso que Paulo
está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a oposição que pode se levantar se em você tem um protetor como Deus? Se Deus é o seu protetor, quem é que pode se levantar contra você? Ele quer que você olhe para a proteção de Deus. O que é ter Deus por você? O que é ter Deus por nós? Agora, outra coisa que ele também quer dizer com esse por nós, é esse compromisso de aliança que Deus tem conosco. É quando ele fala assim, olha, se Deus é por nós, você tem um protetor, e quando eu digo que Deus é por você, foi porque ele firmou essa aliança. É porque ele está garantindo esse compromisso de aliança com você. Ele está dizendo assim, olha, sou eu que te protejo e eu estou dizendo que eu fiz uma aliança de ser por você. Paulo vai voltar a querer que você pense. O que você vai dizer diante disso? O que você vai dizer diante disso? Se Deus, que é Deus, está por nós, e dentro disso ele tem uma aliança de nos proteger, o que é que pode ser contra nós? Eu amo uma passagem que está aqui, porque em tudo isso você tem que pensar em quem é Deus. Quem é esse Deus que é por mim? Porque se ele está dizendo que ele é o meu protetor, se ele está dizendo que ele fez uma aliança, ele está prometendo que ele é por mim. E a maravilha de estar numa aliança com Deus é que essa aliança é unilateral. É uma coisa que foi ele que escolheu fazer. E ele diz que quando ele está dentro de uma aliança, ele fala assim, olha, ainda que você seja infiel, eu todavia, o Senhor, permaneço fiel. Por quê? Porque eu não mudo. A maravilha de estar protegida numa aliança desse tipo é a segurança de proteção que ela está nos garantindo. Quando Deus olha para Abraão, lá em Ur ainda, sem nada, sem ninguém, um único homem, Deus olha para ele e fala assim, Abraão, sai daqui. Quando Deus olha para esse homem, um único homem, e promete, Abraão, de você, eu vou fazer uma grande nação. De você, eu vou fazer uma grande nação, e eles serão o meu povo. Aí existe aquela palavrinha que o Senhor fala também, que sempre a gente deve sempre se lembrar. Deus é por nós, e Ele chama a gente de seu povo, e nós chamamos Ele de nosso Deus. Ele é o meu Deus, e nós somos o seu povo. Foi isso que ele prometeu para Abraão. Abraão, eu vou levantar uma descendência e eles serão o meu povo. Um povo esse que Deus queria estabelecer uma aliança eterna, perpétua. Aí lá em Gálatas o apóstolo Paulo vai dizer assim, e agora todos nós, por meio da fé em Cristo Jesus, somos agora descendentes. Estamos enxertados nessa aliança por meio da fé em Cristo Jesus. De forma que todas as promessas e bênçãos feitas a esse povo agora é nosso. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós entramos nessa aliança e agora não é mais sobre judeu, gentio. Todos eles, por meio de Cristo Jesus, estão enxertados nesse povo. Ter essa garantia, essa aliança, é saber que Deus é fiel à sua promessa. Saber que Deus é por nós é saber que Ele é fiel à sua promessa. Salmo 56, eu amo esse salmo. Eu vou ler ele rapidinho para que a gente entenda, porque ele é um salmo que, quando Deus fala que é por nós, Ele permeia todo esse salmo. Ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus,
porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, da tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada, porque uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graça, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Pensa num homem que está sitiado. Você entendeu o teor do Salmo? Esse homem, ele está sitiado por todos os lados. Ele está num canto acolhido, como quem diz assim, está todo mundo contra mim, está todo mundo buscando a minha vida. E não são poucos. Eles tramam isso dia e noite. Agora você pensa que esse homem pode começar a sentir muito medo, porque parece que homens de carne mesmo, homem mortal, podem fazer certas coisas com ele, se eles me alcançam. Eu acho maravilhoso porque ele fala assim, quando eles me perseguiram, tu contaste todos os meus passos. Deus sabia exatamente onde esse homem estava andando cada vez que ele corria desses homens maus. Cada vez que eles me perseguiam, tu contava exatamente para onde eu estava indo. Tu contava todos os meus passos. Tu sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Agora eu vou dizer, como é que eu vou ter medo de homens? O que é que eles podem me fazer? O que é que homens mortais podem fazer contra mim? Aí ele vai usar o mesmo argumento que Paulo. Se Deus é por mim, o que é que esses homens podem fazer? E pense, quando ele está falando aqui, ele está falando de algo muito mais elevado. Porque ele não está falando somente de poder tocar na vida dele física. Ele está dizendo que ele não precisa ter medo, porque existe uma vida que nenhum homem pode tocar. No caso de ser perseguido em meio a uma guerra, todo mundo sabe que realmente a morte pode acontecer. O que homens mortais podem me fazer? É óbvio que se pegasse ele, mataria. Ele sabe disso, ele não está negando isso. Eu sei disso. Mas o que é que esses homens podem fazer quando ele olha e ele fala assim, olha, em Deus cuja palavra eu louvo. Existe um homem aqui tão bem fundamentado na palavra, que ele fala, tem uma vida que eles não podem me roubar. Tem um louvor que eles não conseguem tirar dos meus lábios. Ainda que eu esteja muito perseguido, contrito, abatido num canto, com medo do que eles podem tentar contra a minha vida, existe uma vida que eles não tocam. É a palavra que eu louvo, é o louvor que sai dos meus lábios. Esse tipo de coisa nenhum inimigo pode tocar. Ele fala assim, aqui existe um homem que tem a palavra na sua boca,
Existe um homem que tem o louvor nos seus lábios. Existe um homem que ofertas de gratidão estão diante dele. Ele falou assim, olha, os meus votos eu manterei diante de Deus. Todos os dias, todo voto que eu fiz, eu trarei ofertas de ações de graça. É quando diante de qualquer e toda situação, você sempre vai olhar e vai dizer, a palavra não sai dos meus lábios, o louvor não sai dos meus lábios, a gratidão não sai diante de mim, e eu vou cumprir todos os votos que eu fiz ao Senhor. Por quê? Porque nessa vida, ninguém toca. Ninguém é capaz de roubar isso de nós. Ninguém é capaz de tirar isso de nós. Uma vez que você conhece o seu Deus, uma vez que essa adoração, que isso está fendado dentro do seu coração, não há nenhuma ocasião que possa roubar isso de nós. Essa é a nossa verdadeira vida. Existe uma vida de verdade. Essa é a verdadeira vida que nós possuímos. O apóstolo Paulo está querendo que você, de maneira nenhuma, ache que você não tem nenhuma oposição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, você não tem ninguém contra você. De maneira nenhuma ele está dizendo isso. Ele sabe que nós temos oposições. Ele sabe. Nós sabemos. Nós temos coisas contra nós. Agora o que ele precisa que você faça é o cálculo que Ezequias fez. Lá em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32, versículo 7, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, que para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aí aqui ele diz que o povo se animou depois que ouviu isso. O povo se animou com as palavras de Ezequias quando ele olha e fala assim, não é que nós não temos inimigos, eu sei que eles são muitos. Mas o que ele fez foi fazer deixa eu fazer uma continha básica aqui. Deixa eu só fazer um cálculo aqui. Eles são muitos, mas conosco está um que é maior do que eles. Conosco está um que é maior do que todos que estão com eles. E esse Deus é o que nos ajuda. É Ele que guerreia as nossas guerras. É Ele que vai vencer por nós. Esse Deus é o Deus que é por nós. Diz que o povo se animou quando ouviu isso. Parece que a gente tem alguém por nós que é maior do que todas as oposições que se levantam. Ele continua e ele vai dizer assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está fazendo outra pergunta para você olhar para Deus. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Eu acho maravilhoso aqui quando ele fala isso, né? Que não nos dará com ele todas as coisas, porque Cristo e todas as coisas andam juntos. É impossível você receber a Cristo e não ir com ele todas as coisas. Ele é tudo em todos. Ele é toda a plenitude, tudo aquilo que nós precisamos. Quando aquilo que ele olha, ele fala assim, olha, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como que
que é isso? A gente pode dizer que Jesus, ele é o limite de Deus. Ele não tem nada maior para dar. Ele não teria nenhuma outra coisa melhor do que o seu filho. É simplesmente a bondade de Deus em seu limite máximo. E Deus sempre trabalha no limite máximo. Porque Jesus, ele é todas as coisas. Aqui é impossível a gente conseguir dimensionar o que foi para Deus dar o seu filho. O que foi para Deus entregar os seus filhos quando... Porque nisso está o amor de Deus, que Ele entregou o seu filho quando nós ainda éramos pecadores. E a dimensão disso ninguém nunca vai conseguir calcular, porque ninguém consegue imaginar o que era Deus estar dando o seu melhor. Quando você pensar que Deus deu o seu único filho por você, você precisa se lembrar que Deus está fazendo o máximo. Ninguém nunca vai conseguir compreender o que foi para Deus fazer isso, dar o seu filho. Quando esse filho é Jesus. E aqui o que ele está falando, ele fala assim, olha, se ele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, como é que ele não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Sabe aquele medo que a gente tem? De que Deus não... É como se Deus não estivesse fazendo o que deve ser feito. Sabe esse medo que a gente tenta esconder, mas que na verdade é uma incredulidade da nossa parte, de que eu acho que isso aqui Deus não vai fazer. Eu acho que aqui não tem como Ele agir. Eu acho que dentro dessa situação aqui, a gente sempre fica com o nosso pé atrás, achando assim, eu acho que eu deveria fazer alguma coisa, porque eu acho que Deus não vai fazer. É sempre essa incredulidade que mora dentro de nós, diante das nossas situações, que parece que a gente se lembra assim, eu tenho um Deus, mas parece que para governar todas as coisas da minha vida precisa ser só se essa porta abrir, se isso aqui acontecer, se for ali, se for fulano, se eu conseguir esse emprego, se eu tiver assim, se eu tiver assado, se eu tiver... Sabe essa incredulidade que a gente tem de que Deus esteja governando todas as coisas, de que o nosso Deus esteja no controle e soberania de todas as coisas, e de que Ele sempre vai nos fazer o que é bom. A coisa mais maravilhosa de estar em Jesus é o fato de você poder descansar sabendo que Ele está sempre fazendo aquilo que é melhor para nós. O apóstolo Paulo fala isso um pouquinho antes, quando ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Boa parte da nossa vida consiste em descansar de que Deus está fazendo tudo o que deve ser feito. De que Deus sempre está fazendo da melhor maneira que deve ser feito. De que todas as minhas necessidades sempre são supridas por Deus. De maneira que eu posso descansar no fato de que se Ele me der, é porque tinha que me dar. E quando Ele não me dá, é porque Ele sabe que aquilo é melhor para mim. Descansar nessa verdade é uma das melhores coisas que nós temos. Em confiar em Deus. É quando eu olho para dentro de mim e eu fico assim, Deus, muitas das coisas eu não compreendo porque eu passei. Eu sei disso. Uma vez, eu passei por uma situação que
Enfim, até hoje eu não entendo. Se eu for dizer para vocês que eu entendi, não é verdade. Até hoje eu também não consigo compreender o porquê foi daquela maneira. Mas eu lembro que a situação doeu muito, doeu, e eu, um dia, debruçado sobre uma passagem, lendo a Bíblia, estava lá em tudo dar graças. E eu me lembro de, nesse momento, orar muito ao Senhor com aquela palavra. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer para Deus, eu falei assim, Deus, não consigo entender isso aqui. E começou a ser uma oração sincera ali com a minha Bíblia aberta, olhando para aquela passagem, lendo. E eu falei assim, olha, eu quero entender, mas eu não consigo sentir. Porque assim, como é que eu vou dar graças por tudo? Existe uma situação específica na minha vida que eu não sei nem, não tenho como te agradecer por isso. Como é, né? Como é que a gente faz? Como que uma mãe agradece perder um filho? Como é tudo que tipo de situação é essa que a gente pode dar graça? Como é que se tudo dá graça? Eu ainda não consigo vivenciar isso aqui. Eu não compreendo muito bem. De repente, dentro daquela palavra, eu continuei lendo. E eu lembro de começar a falar ao Senhor, eu falei assim, Senhor, mas eu acredito nessa palavra pela fé. Eu creio nela. Eu vou te dar graça sem saber se eu estou dando graça de fato, de verdade, porque de maneira sincera o meu coração, você está vendo que eu não vou ser agradecida por essa situação, mas eu creio nessa palavra. Eu creio em tudo que está aqui. Eu creio em tudo isso. Eu creio em tudo que está aqui dentro. E por eu crer em tudo que está aqui dentro, eu vou dizer para o Senhor que, pela fé, eu queria entender como é dar graças por tudo. De repente, meu coração foi tomado de uma alegria de gratidão tão grande, mas tão grande, que eu não sabia de onde que estava vindo. Mas eu tinha muita vontade de agradecer a Deus. E eu comecei a orar e agradecer, e aquilo tomar conta do meu coração. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E aí eu compreendi de certas coisas que, eu lembro que eu já ter falado isso aqui, é quando você tem um antigozo do céu. Quando você sente uma alegria do céu antes de chegar lá. E eu comecei a agradecer a Deus com uma gratidão muito enorme no meu coração e falar assim, Senhor, um dia eu vou estar diante da tua face. E quando eu te ver, eu sei que eu vou olhar para você, aquilo que nós louvamos aqui, eu sei que eu vou olhar para o Senhor e dizer, valeu a pena. Eu vou entender e agradecer que foi necessário isso aqui. Muito obrigado. Obrigado o caminho que me trouxe aqui. Qual foi o caminho que me trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui? O que o Senhor precisou ajeitar para me trazer até aqui? O que foi que o Senhor precisou colocar no lugar? Qual foi o caminho que eu percorri que o Senhor falou assim, olha, isso aqui você vai ter que passar para aprender isso aqui você vai aprender sobre paciência, isso aqui você vai aprender sobre... O que é todas essas coisas que tu me ensinou no caminho? Um dia eu vou estar diante de Deus e quando eu estiver diante dEle, Ele vai ser a resposta de todas as coisas. E eu vou finalmente agradecer, Senhor, muito obrigado. Graças eu te dou por aquela luta, pela luta tal, pela luta X, por aquilo que eu passei. Eu não compreendi porque eu passei, mas porque o Senhor sabia que estava me melhorando para chegar até aqui. O Senhor sabia exatamente o que estava moldando. E sentir esse dar graças por tudo é ter um gozo antecipado do que vai ser o céu. Essa compreensão de graça. Essa compreensão de que Deus sempre faz aquilo que é bom para nós. Que Deus sempre está fazendo aquilo que é para o nosso bem. Que Deus sempre está dando aquilo que a gente precisa. O apóstolo Paulo continua e fala assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Se aqui ele está falando sobre... Até anteriormente ele está falando sobre o nosso medo com as situações, com as circunstâncias, com aquilo que está sobre a nossa vida, com as nossas lutas diárias, com aquilo que se levanta contra nós.
e ele está dizendo que Deus é por nós, agora ele começa a fazer uma pergunta para que a gente perca o medo de Deus. É quando ele olha para isso aqui e ele começa a querer combater o medo e a rejeição que a gente tem, que Deus tenha sobre nós. Quando ele fala assim, quem é que vai intentar alguma acusação contra os eleitos de Deus? Contra aqueles que foram escolhidos por Deus. De manhã o presbítero Ezequiel já falando sobre isso, né? Sobre a gente ser salvo e nem sempre ter essa garantia de que somos salvos. Esse medo dessa rejeição que a gente tem do próprio Deus. Esse Deus que a gente está falando aqui, que é por nós. Muitas das vezes a gente vê pessoas salvos sem conseguir afirmar a garantia da sua salvação. Por quê? Porque sentem medo do próprio Deus, de vir alguma rejeição da parte dele. Sou salvo, mas se Deus me rejeitar no último dia? Não, sou salvo sim, mas eu acho que hoje Deus está muito chateado comigo. Sou salvo, mas hoje eu acho que eu fiz isso, isso, aquilo, e Deus está um pouquinho virado as costas para mim. Paulo quer que a gente olhe bem e entenda, olha, quem é que pode intentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A nossa justificação, irmãos, é algo que eu não vou conseguir definir em palavras aqui, porque a gente começaria a pregar outra coisa. Acho que se a gente for falar sobre a nossa justificação, ela é um motivo de tanta alegria, mas tanta alegria, para que vocês compreendessem a grandeza do que é ser justificado diante de Deus. Ele vai continuar e vai dizer assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele continua e fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É você olhar para todas e qualquer circunstância da sua vida e entender e falar assim, olha, quem é que pode nos separar do amor de Deus? Que tipo de tribulação pode roubar a vida que o salmista falou que está dentro do nosso coração, dos nossos lábios, da nossa gratidão? Quem é que pode roubar essa vida? Que tipo de situação pode nos tirar ou nos separar do amor de Deus? No verso 38, o apóstolo Paulo, ele vai terminando com uma frase que eu gosto muito, porque ele fala assim, porque eu estou bem certo. Quando a gente fala que nada pode nos separar, quando a gente fala que Deus é por nós, quando você fala que não há nenhuma acusação contra você, quando você entende que você é um escolhido de Deus, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, eu estou bem certo do que eu estou dizendo. É você ter uma garantia de que Deus, Ele é suficiente como seu protetor, porque Ele sempre vai te segurar com firmeza. Ele sempre vai nos proteger com firmeza. Quando a gente pensa que alguma situação pode nos fazer cair, Ele sempre está nos segurando. Quando a gente pensa que alguma situação é difícil demais, Ele sempre está lá para nos proteger. Quando a gente pensa que alguma situação não tem saída, Ele é o Deus que sempre está lá dizendo, olha, eu sou Deus e além de mim não há outro.
A maravilha de confiar em Deus é que os povos antigos, quando Deus queria muito que a gente estivesse certo daquilo que Ele fazia, porque olha, eu estou bem certo, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho plena convicção e firmeza do que eu estou falando, é que dentre os povos pagãos já, quando você via, tanto na Grécia quanto no Antigo Testamento, se você vê a idolatria que tinha no meio do povo, a idolatria se dava pela questão de eles terem medo de certas situações onde somente um Deus poderia prover naquele momento. Era por isso que eles tinham muitos deuses. Eles acreditavam que cada Deus tinha o seu controle da situação que lhe era devida. Então, se eles precisavam do sol, eles achavam que eles deveriam estar bem com o Deus Sol. Mas quando eles precisavam da chuva, eles precisavam do Deus da chuva. Se eles precisassem de fertilidade, eles precisavam estar bem com o Deus da fertilidade. Se eles precisassem de qualquer outra coisa, enfim, cada Deus estava ali fazendo a sua função específica. Era por isso que o povo desenvolvia, era por isso que o povo de Israel conseguia se sentir muito à vontade com a idolatria que começou a se difundir no Egito ou qualquer outro lugar. Porque eles sentiam que daria mais confiança você ter um Deus para cada situação. Mas isso, ao mesmo tempo, fazia com que eles tivessem muito medo de cada Deus ou situação, porque eles precisavam estar bem com todos, porque eles precisavam de vários. Quando Deus fala para Isaías, e ele vai falar sobre ele fala assim, olha, porque eu sou, e antes de mim não há nenhum. E não há nenhum Deus semelhante a mim. Não há ninguém semelhante a Deus. Não há nenhum outro Deus. A maravilha de confiar em Deus é porque a gente está totalmente seguro em um Deus só. E Ele está garantindo que Ele rege todas as coisas. Porque Ele está cuidando de tudo que a gente precisa. A firmeza Ele é por você e não importa qual é o tipo de situação ou de tribulação, o seu Deus é Deus em todas elas. É isso que a gente precisa se lembrar sempre. Que a gente não precisa ter medo diante das situações. Você não precisa ter tanto medo, nenhum medo assim como Moisés não teve, quando ele diz assim, eu ir diante de Faraó. Eu não sei nem falar direito. E Deus falou, não temas. Não é para ter medo. Eu sou o Deus que voa diante de você. O mesmo Deus que quando a gente fala sobre conhecer Deus, gente, o conhecimento de Deus, ele é algo tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso que você deve pensar, como foi conhecer Deus como Abraão conheceu? Como é ouvir a voz de Deus de uma maneira que ele fale assim, olha, leva teu filho, que você vai me oferecer em sacrifício. Que voz foi essa que Abraão ouviu, que ele diz assim, eu vou. Eu creio. Que Deus foi esse que Abraão creu, em medida tal, a ponto de dizer, eu levo meu filho. É sobre conhecer esse Deus. É sobre se sentir familiarizado com esse Deus. Como é conhecer Deus dessa maneira? Como é saber isso sobre Deus? A ponto de eu ouvir a voz dele e fazer algo dessa magnitude. Saber tanto sobre esse Deus a ponto de fazer qualquer coisa. Porque você tem certeza do que ouviu. Porque você tem certeza do que conhece. Você tem certeza do que você sabe sobre ele. E que você não precisava ter medo. Quando ele está subindo, que ele fala assim, meu filho, para Deus para si, cordeiro proverá. O que era saber isso? De que Deus daria todas as coisas.
Eu acho que é isso que Paulo quer que a gente mantenha em mente aqui. Diante de toda e qualquer situação que você passe, crê em Deus. Conheça Deus. Busque conhecer quem é esse Deus que ele está falando. Quem é o Deus que é por você? Quem é o Deus que nenhuma acusação resiste contra você? Quem é o Deus que diante de todas as perseguições ele está dizendo que ele não poupou nem o seu filho e te dará todo o bem necessário? Você precisa confiar em todas essas partes. Para que a gente não tenha medo e continue caminhando sobre essa perspectiva. Senhor, que a gente conheça, que a gente te conheça e a gente prossiga em te conhecer de forma que o nosso coração confie no Senhor. Sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer circunstância. Que vocês orem pelo conhecimento do Senhor. Como ele perguntou para os discípulos, né? Quem vocês dizem que eu sou? O que é que vocês sabem sobre Deus? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Eu sou aqueles que você não precisa temer, porque eu sou por vocês. Eu estou com vocês, eu sou por vocês, e essa proteção nos dá firmeza e garantia por ser uma aliança do próprio Deus. Guarde seu coração no Senhor e prossiga em conhecer a Deus, a confiança que há nele. Amém.